Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. Hoje eu vou falar para vocês sobre arroz. Isso, como fazer um arroz soltinho. Muita gente está perguntando, muita gente pedindo para mim, então eu resolvi fazer um vídeo sobre isso. No meu vídeo eu usei o arroz parboilizado. Por isso ele é um arroz um pouquinho mais amarelinho, um pouquinho mais... Então pessoal, existem vários tipos de arroz diferentes. O que nós vamos ensinar hoje é o arroz comum que a gente come aqui no Brasil, o arroz agulhinha, né? Que pode ser parboilizado ou o arroz comum, tá? E o arroz integral também você pode fazer da mesma forma, só com um pouco mais de água. Para o arroz branco comum ou arroz branco parboilizado, você vai usar 2 partes para 1 de arroz. Então, 1 copo de arroz, 2 copos de água. Ah, mas qual copo ou xícara? Tanto faz. Você usa a medida que você tiver. Se você usar um copo pequeno de arroz, você usa o mesmo copo para medir os 2 copos de água. E assim vai dar a proporção correta. Se você for fazer um arroz integral, aí você vai colocar 1 copo de arroz para 2,5 de água. Ok? Aumenta mais meio copo de água aí, porque ele demora um pouquinho mais para cozinhar o arroz integral. Outra dica é o seguinte: fritar bem o arroz. O arroz ele fica soltinho porque ele é frito, bem frito. Então quando a gente coloca o arroz na panela, ele vai começar a grudar no fundo. Aí tem gente que vai lá e põe mais óleo. Não, você não precisa pôr mais óleo, porque é só você deixar esse arroz secar e ele fritar bem. Ele vai ficar bem soltinho, ele vai soltar do fundo da panela e aí já está pronto para a gente colocar a água. A água, eu coloco a água fria. Se você quiser colocar água quente, não tem problema. A única diferença é que a água quente vai cozinhar um pouco mais rápido. Mas só isso, mas você também vai demorar um tempo para poder ferver essa água, né? Então você pode colocar água fria. O arroz do tipo 1, ele vem até escrito na embalagem que não precisa lavar, não é necessário lavar, tá? Mas eu gosto de lavar. Então, qual que é a diferença? A diferença é que quando você lava o arroz, você retira um pouco mais do amido desse arroz. Aquela parte, você vê que a água sai branca, né? Então, é legal lavar para ele poder ficar um pouco mais soltinho também. E depois que esse arroz é lavado, escorrido, ele vai ficar úmido. Por isso que na panela, quando a gente coloca, ele vai grudar no começo. E um dos segredos é a gente deixar ele secar bem e fritar, né, na verdade, antes de colocar a água, tá? Outro segredo é que o arroz, depois que você fritou, colocou a água, que ele cozinhou, a hora que ele estiver no ponto, que a água estiver secada, você desliga o fogo e deixa ele pelo menos 10 minutos abafado, com a tampa. Tá? Esse é um outro segredo para o arroz ficar também soltinho. Outra coisa é que você, depois que cozinhou o arroz, com ele ainda morno, você solta com uma colher devagar, você pode soltar ele da panela, tá? Porque se ele esfriar do jeito que ele tá, ele vai virar aquele bloco de arroz. Então a gente não quer, né? Então a gente vai soltando ele da panela com uma colher delicadamente, para que ele não forme esse bloco depois que ficar frio. Mas saiba que existem muitos tipos de arroz diferentes. Existe o arroz de jasmim, existe o arroz basmati, existe o arroz de sushi, existe o arroz italiano, que é o carnaroli, vialone, arbóreo. Então são vários tipos de arroz. Então não dá pra gente explicar todos os tipos de arroz aqui nesse vídeo. Então nós vamos ensinar o básico, que é o que todo mundo faz no seu dia a dia, para ensinar você a fazer um arroz soltinho e gostoso, como se fosse um arroz de restaurante. Beleza? Então,
Por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, coloque nos comentários o que você achou, se você tem alguma dúvida e se você gostaria de aprender outras receitas de arroz. E vamos à receita! Aqui eu usei 1,5 copo de arroz. A partir desse momento, o vídeo segue corrido, sem cortes, para você acompanhar o tempo que foi necessário para que o arroz ficasse bem frito antes de colocar a água. Lembrando que nessa receita eu usei 1,5 copo de arroz, 1 copo de 300 ml.
importante que você experimente a água do arroz, porque o sabor final do arroz, a quantidade de sal vai ser igual o sabor da água.